Bom dia a todos e a todas. Não é fácil suceder a fala de Francisco Cunha, professor, consultor e conhecedor profundo, não só de economia, de arquitetura, de geografia, história e geopolítica. Traçou um painel com precisão de todo um cenário econômico mundo afora, evidenciando as Américas, América Latina, Oriente Médio e também o nosso Brasil. Nos últimos anos, apresentou aqui as dificuldades nossas. Parabenizar Francisco pela fala, mas além de tudo, pela sensibilidade que ele tem no tocante às questões urbanas, à mobilidade urbana. Certamente, um dos maiores conhecedores profundos, estudiosos profundos desta temática. Contribui cotidianamente com soluções, sugestões e exemplo que fez e que demonstrou aqui para a gente nas caminhadas domingueiras. Gostaria de uma salva de palmas para Francisco Cunha. Muito bem. Ainda, inicialmente, permitam-me fazer alguns registros de algumas presenças que muito nos honra e engrandece o evento. Inicialmente, a presença de Dr. Wilson Oliveira, presidente da Casa de Chagas, se faz presente. Eu pediria até que ficasse de pé para o registro de conhecimento de todos. Trabalho extraordinário realizado pela Casa de Chagas. A professora, doutora Cristina Carrazzoni, que também se faz presente aqui, pediria também que se levantasse, porque ele também desenvolve, já foi, mas esteve presente aqui com a gente. Gênova Oliveira, vinculada à Secretaria de Saúde, num programa de doenças negligenciadas. É uma honra pela vida. Joana Gomes é uma paciente. Maria José Queiroz preside a Associação de Portadores de Doenças Crônicas. Gostaria também de agradecer a Kleber Borges, presidente da Arena, que tudo fez para que permitisse a realização desse evento mais uma vez aqui. Registrar a ausência de Beth Córdola, nossa diretora técnica, que está bem longe, está na África do Sul, praticando inglês, em vista da necessidade que teremos aí com as novas farmacêuticas globais em parceria de PDPs. Registrar e agradecer também a todos os funcionários envolvidos na estruturação do evento. Saldo em nome de Júnior, esse universo de pessoas que se dedicaram. Muito bem. A todos que retomam após o período de férias coletivas, eu gostaria de registrar que algo em torno de 120 milhões de unidades farmacêuticas esperam ansiosos por vocês. Será a produção de 2020. O professor Francisco Cunha traçou com propriedade um cenário econômico de dificuldade dos últimos 3 anos que atravessamos, e que aí é importante contextualizar a nossa situação, a situação do Lafé, neste contexto. Em 27 de março farei 3 anos à frente do Lafé, não sou eu, é a gestão, não sou eu, é o colegiado. E aí, o que é que aconteceu no Lafé durante esses 3 anos? Importante evidenciar. Acho que é importante registrar. Quando aqui chegamos no Lafé numa situação deficitária, de prejuízo de uma grandeza de 24 milhões de reais. Isso lá em 16, com a produção algo gravitando em torno de 18 milhões de comprimidos. Este é o cenário preocupante, especialmente em virtude das dificuldades que o país atravessava. Pois bem, já em 17 conseguimos reverter isso, né, apresentando um lucro líquido para o Lafé e a participação do Estado de Pernambuco na remuneração do capital. Isso já se evidencia em 17, a gente evolui e avança em 19 e consolida uma situação grandiosa, qual seja
A gente hoje nós produzimos em dezembro de 19, algo em torno de 95 milhões de comprimidos. Graças a vocês que fazem a festa. Então, é um número emblemático, impactante, onde você sai de 18 milhões em 16 para 95 milhões produzidos no chão de fábrica. 400% de aumento. Graças a todos vocês, e a vocês a diretoria agradece, e a vocês todos os méritos. Temos um novo cenário que se apresenta, um cenário de novas parcerias com empresas globais, uma Janssen, uma Novartis, onde o cotidiano, a realidade, as práticas do dia a dia com essas empresas é bem diferente, bastante diferente. A experiência do Lafeb vitoriosa, exitosa em absolutamente tudo, no que diz respeito às PDPs. O primeiro lead case das PDPs no Brasil significa dizer conhecer, adquirir o conhecimento, internalizar, produzir, criar as condições fabris para tanto. E assim o Lafeb se consagra nacionalmente como um laboratório público de excelência. Excelência porque, de fato, são os números, são os resultados, e aí a gente consegue se posicionar num contexto perante os demais laboratórios públicos de dianteira. Isso é o Lafeb. Então, agora, com esses novos desafios de parcerias com empresas onde temos dificuldade até de saber quem manda, quem é o dono, são corporações multinacionais, né? Então teremos aí uma experiência desafiadora por natureza. Mas o desafio da FEP está afeto, está acostumado e tem conseguido superar e dar resultado. Enfim, este é o contexto para vir. Então, numa crescente, constante, contínua, saímos de um prejuízo de 24 milhões e 16, não é fácil, o país atravessando um período de crise aguda, e a gente conseguiu reverter esses números. Não só financeiro, mas também no tocante ao avanço interno no seu chão de fábrica de produção. Todos sabem que nós temos parceria com o laboratório privado e cada vez mais a gente tem evoluído, e ao evoluir e ao produzir internamente, os resultados financeiros decorrentes dessa produção são expressivos. Muito bem. Agora, contextuar o Lafeb num universo, num cenário de laboratórios públicos, né, diferenciado, onde a gente no dia a dia, no cotidiano, nas tratativas com o Ministério da Saúde e demais entidades, ao FOB, que congrega todos os laboratórios públicos, a gente colhe permanentemente os testemunhos do que é o Lafeb. Não é só o Lafeb, não. É o Lafeb e os demais laboratórios públicos que têm uma responsabilidade social grandiosa com a nação. Os laboratórios públicos, quando a gente vê vacina é laboratório público, os soros antiofídicos é laboratório público, inúmeros medicamentos e doenças negligenciadas e órfãos é laboratório público, porque a gente sabe que a iniciativa privada, o interesse maior não é o social, não é a saúde pública. E o SUS, a política de Estado do SUS, se sustenta e tem uma certa autonomia em virtude do que está estruturado na mão dos laboratórios públicos. Então são os laboratórios públicos responsáveis, sim, pela saúde pública do país, instrumentalizada através do SUS. E o que é isso? Isso é uma garantia constitucional. O direito à saúde universalizada, que o Constituinte de 88 estabeleceu na Constituição Federal, e que o Estado brasileiro, não o governo passageiro, mas o Estado brasileiro criou as condições políticas, instrumentais, legais para viabilizar e permitir que o cidadão brasileiro tenha acesso a essa medicação, onde a sua grandiosa parte é produzida em chão de fábrica de laboratórios públicos. Então por natureza, um patrimônio público absolutamente inalienável. O tamanho da responsabilidade que o Lafeb tem para com o Estado, para com a região, para com o país é grandioso, e mais ainda com os novos desafios e as novas PDPs. Então fica aqui
o agradecimento da gestão a todos vocês diretamente envolvidos. Não há privilégio de área nem de unidade. Todos, absolutamente todos. A atividade é por natureza complexa. A produção industrial é de natureza complexa. Em se tratando de ente público, muito mais complexa ainda, em virtude das dificuldades, certa medida um tanto quanto rigorosas de regramentos, enfim. Mas a gente consegue superar tudo isso e alcançar e atingir as metas estipuladas no início de ano. Então estão todos, absolutamente todos, de parabéns. Então, cotejando um cenário de dificuldade extremada nos últimos 3 anos, que por todas as indústrias, todos os agentes produtivos do país enfrentam, estão a enfrentar, o Lafep se posiciona, graças a Deus e a vocês, num cenário um pouco mais confortável, porque os resultados financeiros agora são superavitários e isto, quer queira, quer não, interessa ao Estado de Pernambuco, interessa à região, interessa ao país. As dificuldades que a gente atravessou, superou, seja com enxugamento de folha, com melhoramento de controles, de processo, e isso só dá condição para que as próximas PDPs sejam tais quais as outras, também exitosas. Então é isso, gente, era esse cenário, essa observação que eu gostaria de registrar. Eu gostaria também de pontualmente destacar um aspecto, é bem verdade, que nós estamos envolvidos, que não era agora, era nos 3, 4, 5 meses, de forma até um pouco intensa no que diz respeito, a gente tem consciência, ao nosso acordo coletivo, que ainda pende de uma solução definitiva, mas muito em breve a gente espera ter conseguido o que a gente tem pretendido em prol da categoria e de todo o corpo funcional da Casa. Isso está posto na Secretaria de Administração, Casa Civil do Estado, e tem uma responsabilidade fiscal extrema diante do quadro de dificuldade que os estados passam, mas tem ao mesmo tempo a sensibilidade de avaliar o pleito nosso diante de um contexto diferenciado. Então vamos aguardar um pouco mais e com brevidade eu espero que essa questão esteja absolutamente definida. Então é isso. É público, permite que o Estado brasileiro execute as suas políticas de saúde pública. O SUS, que assegura uma garantia constitucional estabelecida lá em 88, que é o direito universal à saúde, e quando eu falo direito universal à saúde, se não tivesse os laboratórios públicos, isso seria uma miríade, um sonho, uma imaginação em que de concreto não teria absolutamente nada. Lafep, todos sabem, não é só medicamento, temos o nosso compromisso com as crianças que são atendidas pela nossa produção de óculos, né, e uma população também que se socorre da nossa produção, dos nossos preços diferenciados e da qualidade. Enfim, um conjunto de ações que foram implementadas no decorrer de 19 e percebe-se, que anda no Lafep percebe-se. Verifique o Lafep lá em 16, lá em 17, em 18, 19, qual é a situação que se encontra lá hoje, em termos de instalações, equipamentos, estruturação de modo geral, e também, e o mais importante, o resultado financeiro da operação ano a ano. De modo que fica o chamamento de desafio para esse ano, não é o ano que se inicia agora, para que a gente, como fizemos lá em 17, 18 e 19, façamos também agora em 20. Emblematicamente, chegamos a uma produção da ordem da grandeza de 95 milhões de comprimidos. Lembrando que lá em 16 foi 18 milhões de comprimidos e em 18, 37 milhões de comprimidos. É uma vitória extraordinária. Parabéns a vocês. Gostaria nesse momento fazer alguns registros e pedir que cheguem aqui, venham para cá para a gente apresentar. Eu gostaria de apresentar inicialmente, eu vou apresentar Dantas, que Dantas é mais antigo do Lafep, mas eu vou apresentar a Noronha, que acabou de chegar, que está com a gente. O engenheiro Sérgio Noronha, de vastíssima experiência no universo fabril, industrial, nos processos industriais,
tem contribuído de forma extraordinária para os nossos processos fabris. Conhecedor profundo dos equipamentos que lá se encontram, tem, através da sua equipe, através do velho Menelau que está por aí. Cadê ele? Aí, Menelau. Não há resultado produtivo desta grandeza, deste alcance, sem uma retaguarda de manutenção. De modo que Sérgio, que está com a gente aí há pouco tempo na diretoria, mas há ano aí já integrando o corpo funcional da casa, tem contribuído de forma extraordinária para este resultado. Evidentemente, se eu fosse falar aqui, a gente levaria muito tempo, mas fica o registro, fica o agradecimento, Sérgio, ao seu trabalho, a toda a dedicação que você tem e ao todo o seu corpo funcional está vinculado a você, porque hoje a nossa estruturação de manutenção é diferenciada e foi exatamente ela que permitiu atingimento dessas metas e o alcance disso tudo. Então fica o registro, o agradecimento. Não poderia, evidentemente, deixar de agradecer a dedicação à nossa diretora Beth Córdoba, né? A nossa diretora técnica, e com a área de produção, evidentemente responsável por tudo isso. Mas não é só produção. A indústria é complexa. Todas as áreas envolvidas são responsáveis por esse resultado. Mas também fica registrado o agradecimento. Eu gostaria também de pedir que Djalma Dantas, se fizesse presente aqui no palco. Diretor Dantas. O diretor Dantas, eu diria, dotado de uma sensibilidade especial, não é? Tem um trânsito diante do Ministério da Saúde diferenciado, é titular de muita credibilidade por onde circula e hábil, extremamente hábil nas tratativas comerciais. Não é fácil, não é um passeio, pelo simples fato de ser público, não é um passeio as discussões, negociações, tratativas comerciais junto ao Ministério da Saúde. Sofrimento muito, é aflição às vezes. O Ministério da Saúde, evidentemente, sempre tem a visão de minimizar despesas, custos num universo amazônico, oceânico de despesa de bilhões e bilhões, algo acima de 115 bilhões de dotação orçamentária anual. Então evidentemente que todo gestor à frente do Ministério da Saúde tem como regra 01 propósito primeiro, a redução de custos. Então isso evidentemente impacta por ocasião das renovações contratuais, mas aí o nosso querido Dantas, com esses olhos claros dele, ele tem evidentemente transitado com facilidade, né, um ambiente que é árido, um ambiente árido. Enfim, outro registro, e aí um registro todo especial, de uma figura muito especial, né, que é o nosso Brainer, que dirige aqui. A chegada de Nivaldo à diretoria administrativa financeira, ela agrega um diferencial extraordinário. Aqui é uma retrospectiva. Estamos fazendo aqui um apanhadão aí dos últimos 3 anos. Em março, eu completo 3 anos à frente da gestão. Então, são inovações importantíssimas, não só na questão que a gente observa ao andar, ao se deslocar internamente dentro das unidades do Lafé, onde você vê uma boa aparência em tudo, a recuperação de tudo, né, o bom gosto em tudo, mas também não é só isso, são os processos, né? Quando trouxemos a CEPLAG para dentro do Lafé, o propósito foi melhorar os nossos processos, uma visão externa, e aí inovações que agora, nesse primeiro semestre, serão efetivamente implantadas. Né? Então isso foi uma conquista importante para a gente, importante nas mais variadas óticas, inclusive no que diz respeito aos parceiros internacionais, que certamente virão nisso, né, um diferencial para o Lafé grandioso. Então é a estruturação interna, são os processos internos, é o controle, é a qualidade, enfim. Então Nivaldo tem trazido esses ganhos variados, inúmeros no universo administrativo para dentro do Lafé. E agora, mais recentemente, todos têm conhecimento,
e 100% do LAFEP, 100% das suas áreas estão 24 horas sendo monitoradas. Isso é da mais fundamental importância. A atividade extremamente regulada, né? Nós temos uma agência reguladora criteriosa, em certa medida punitiva, quando deve ser, mas também orientadora, de modo que outra experiência que merece registro foi a nossa renovação do certificado de boas práticas de fabricação, sem a qual não se produz absolutamente nada. Então aqui um registro especial no sentido da mobilização de todos vocês, envolvidos diretamente neste trabalho, permitiu ao LAFEP a renovação do seu certificado de boas práticas. Lembrando que sem ele, podia apagar a luz e entregar a chave ao governo, não tinha o que fazer no LAFEP. Então eu gostaria de pedir aqui, de fato, uma salva de palmas para todos vocês que estiverem diretamente aqui. Não poderia também deixar um registro especial, não é? A quem também esteve à frente nos últimos 2 anos com a gente, o nosso querido Dimas. Dimas sempre esteve preocupado com o cotidiano, com o tamanho da nossa responsabilidade, com a preocupação em minimizar riscos também, e sempre contribuiu, sempre orientou, e eu também gostaria de atribuir a Dimas também essa vitória nossa. Mas é isso, minha gente. O fato é que estamos aqui hoje num momento de encontro, de reencontro, de celebração, de comemoração, porque os resultados permitem isso. Não é fácil. Se fizermos uma análise analítica dos resultados de números e de produtividade, de fato o LAFEP conquista uma posição extraordinária. Vamos agora para 20 com o propósito, com o intuito e com a intenção de avançar nessa crescente de resultados e que para o Estado é interessante, para a região também e para o Brasil. Deixando sempre claro o seguinte, que a política pública do Estado brasileiro, eu não me reporto a governo transitório, eu me reporto à política pública do Estado, do país, da nação. Não é governo provisório, passageiro, transitório. É a política criada, estruturada, idealizada e executada. Sem os laboratórios públicos, jamais a garantia constitucional, o direito da cidadania resguardado no direito universal à saúde, jamais a população brasileira teria acesso a essa garantia de ordem de natureza constitucional. Então é o LAFEP e toda a rede pública de laboratório que é responsável e que permite a realização e a execução dessas políticas. Eu finalizo aqui fazendo um agradecimento pessoal a todos vocês e colocando sempre a presidência, a diretoria, sempre, desde sempre. Não há dificuldade nenhuma a se reportar a nenhum diretor do LAFEP. Funcionário, por mais humilde que seja, ele é recebido, ele entra, apenas agenda um horário, não há dificuldade. Eu acho que isso é importante, eu acho que é fundamental e que a gente tem conseguido os resultados que a gente conseguiu. Não é uma pessoa, não é uma diretoria, e sim o conjunto que trabalha unido, sintonizado e com os propósitos definidos. Eu vou agora passar a palavra aos diretores, para quem quiser fazer uso dela, inicialmente aqui pelo diretor Brainer. Fica também aqui para o derradeiro um registro, mais uma vez, de agradecimento a todos que se mobilizaram na execução dessa nossa estrutura para a realização do evento. Agradeço a todos. Eu citei inicialmente, mas eu gostaria também de, se possível, Kleber Borges, não é? Que preside a Arena Pernambuco, se ele estiver por aí, dá um pulinho aqui, fica perto da gente aqui. Eu vou passar a palavra agora ao diretor Nivaldo Brainer. Nivaldo Brainer vai dar uma palavrinha, que é o grande, a concepção, né? Quem idealiza. É o nosso Brainer, de modo que eu vou passar a palavra para ele em sequência,
demais diretores, se entenderem por bem fazer uso da palavra, fica à vontade. Obrigado a todos.